A Bolsa Portuguesa teve hoje uma sessão em terreno positivo, iniciou o mês de novembro a valorizar 1,64, verificamos que também os restantes índices europeus fecharam no positivo. Pelo lado menos positivo e que continua ainda a negociar é os contratos futuros do SP500, que está ligeiramente em terreno negativo, a perder 0,07 neste momento, falta sensivelmente uma hora e pouco para fechar o mercado. Verificamos que apenas duas empresas do PSI 20 fecharam em terreno negativo, nomeadamente a Galp Energia e também a Nova Base, que perdeu aqui 1,48%. Tirando isso, verificamos pelo lado das valorizações, que foi a Sona SGPS, que fechou a sessão a valorizar 2,89%, quase 5 milhões de ações negociadas, logo a seguir a EDP, os BCP que esteve a valorizar mais de 3%, embora tenha aqui fechado com uma valorização de 2,5%. Verificamos também a EDP Renováveis, depois a NOS, Altri e outras empresas também tiveram aqui valorizações superiores a 1% neste primeiro dia do mês de novembro. Se analisarmos aqui o PSI 20, verificamos que ele faz o rompimento desta zona que tenho aqui mencionado já há algum tempo, 5.793, e acabou por efetivamente fechar com uma bela sólida, entrou volume, verificamos que há aqui um aumento de volume face à ação anterior e estamos aqui numa zona, num território interessante, curto, médio prazo, que deverá ser respeitado. A perspectiva de curto prazo, eu acredito que poderá ainda surgir novas valorizações, sabemos quais são os obstáculos, um bocado mais acima. Se analisarmos o panorama do gráfico mensal, sabemos onde está a média móvel exponencial nos 200 períodos, nos 5.958 pontos, e sabemos onde está o próximo topo, que é nos 6.348 pontos. Sabemos que, eventualmente, poderá, durante este mês de novembro, valorizar, haver aqui a rejeição e, posteriormente, logo veremos o que é que vai acontecer durante o mês de novembro. O gráfico semanal, verificamos que, então, iniciamos a semana a fazer um fecho, ou não é, neste caso não é um fecho, mas a negociar acima do fecho da semana anterior. Verificamos que o movimento anterior foi de várias semanas a valorizar, como aqui 2, 4, 5, uma de pausa e novamente este movimento. Estocástico muito em área de sobrecompra, o RSI a entrar em área de sobrecompra, mas ainda poderá haver aqui espaço para valorizar no muito curto prazo. Eu acredito que nas próximas sessões poderemos ter aqui uma valorização na ordem dos 2,5%, sabendo que existe aqui algo que poderá travar essas valorizações, que será nomeadamente o SP500, que, se analisarmos rapidamente o índice norte-americano, forte movimento, período lateral e novamente hoje há aqui uma abertura em alta, no entanto está a corrigir, não está a permanecer aqui força compradora para manter o preço a negociar acima dos o preço da abertura foi dos 4.616 pontos. Vamos ver o que é que pode acontecer, se teremos ainda um período lateral e que possa dar espaço para o índice português valorizar, e antes de haver aqui uma correção à média móvel, um período mais lateral de consolidação no SP500. Vamos ver, eu acredito que possa ainda haver aqui valorizações no muito curto prazo. Poderá não serem todas as ações do PSI 20 e umas estarem aqui mais premiadas do que outras. Vamos analisar aqui o gráfico da Altri SGPS, o BCP, o Banco Comercial Português, o Corteseira Amorim e depois os CTT Correios Portugal. Também, para quem acompanha o dinâmico do mercado e também a Bolsa Portuguesa, estar atento ao que pode acontecer nas próximas sessões à Mota-Engil. Eventualmente, se ela recuperar 1,37 poderá haver aqui um impacto. A NOS SGPS está a sair de uma zona importantíssima para ela, poderá valorizar também nas próximas sessões, e também a EDP Energias de Portugal, convém que ela não perca esta zona dos 5 euros e acredito que também pode criar aqui um impacto nas próximas sessões. Nem todos estes títulos serão atualizados amanhã, digamos assim. Tenho levado isto numa ordem e já estou a dar-te estas informações sobre estes títulos para acompanhar e ver o que é que pode realmente encaixar na tua maneira de investir e também conforme as tuas análises. Vamos então analisar o gráfico da Altri. Começando pelo gráfico diário, verificamos que houve aqui o rompimento e o fecho acima dos 5,65 €. Efetivamente, não teve foi força para romper este anterior topo realizado aqui no dia 26 de outubro. O máximo realizado foi nos 5,74 € e verificamos que hoje acabamos por chegar aqui nos 5,75 €, mas não se nota
quebra um fecho acima desse valor. Verificamos sim é que há um acréscimo do volume nas últimas 3 sessões, aqui a fazer este rompimento desta zona complexa que tem servido como resistência. Sabemos que estamos aqui neste range, neste período de consolidação, de lateralização, e a perspectiva é que suba e possa evoluir o mais próximo possível dos 6,25€ no curto prazo. Se analisarmos, e aqui numa perspectiva só ver o que é que está a acontecer no gráfico semanal, verificamos que existe espaço para valorizar, uma figura aqui de um possível pivô em formação, não temos ainda uma força nesse rompimento e precisamos. Se analisarmos o gráfico mensal também para termos aqui uma perspectiva como ele está, verificamos que faz este movimento impulsivo, correção, média móvel está novamente a iniciar e perspectiva, mesmo que haja aqui um período mais complexo, digamos assim, um bocadinho acima, perspectiva que caminhe e venha novamente a abordar o seu anterior topo, onde sentiu resistência anteriormente, logo no início do ano 2021. Por isso, poderá ser um bom título a acompanhar a curto, médio e longo prazo. Será a Altra SGPS. Se analisarmos então o Banco Comercial Português, verificamos que o Millennium BCP acaba por reagir hoje acima da média móvel, neste período que tem vindo aqui a lateralizar, a respeitar as médias móveis, não fazer aqui uma correção um bocadinho para esta zona, eventualmente um bocadinho mais cá para baixo, poderiam ser zonas também relevantes. Está a respeitar e está aqui a encontrar, pelo menos, investidores para segurar o preço e acreditarem que esta é uma zona boa para reforçar com uma perspectiva curto, médio e longo prazo, vamos dizer assim, porque nem toda a gente tem a mesma perspectiva em termos de investimento. Sabemos que aqui nesta zona, depois nos 16,63, poderá haver aqui uma rejeição. Verificamos que hoje a sessão houve uma forte valorização, mais de 3%, mas depois volta a rejeitar. Verificamos que tanto o estocástico como o RSI têm espaço para evoluir. Verificamos que o RSI nos 50 está aqui um sinal que poderá então começar novamente a mudar o seu comportamento. Possivelmente aqui verificamos também no gráfico semanal nada a apontar, está um gráfico bonito. Se analisarmos o gráfico mensal, aí sim encontramos aqui obstáculos na média móvel. Verificamos que no mês anterior não houve aqui uma rejeição, eventualmente cria aqui uma perspectiva de eventual correção, vamos dizer assim, embora está aqui armado um movimento nesta zona, já que houve uma recuperação do seu anterior fundo, poderemos ainda ter aqui um ataque acima da média móvel exponencial de 34 períodos, está nos 16,91 e poderá atingir então o objetivo dos 19,51 de curto, médio prazo. Vamos ver aqui, eu acredito que tanto o Banco Comercial Português como a Altre poderão ser os dois títulos deste vídeo, poderão ter mais interesse nas próximas sessões. Se analisarmos a Corteseira Amorim, verificamos que a Corteseira Amorim regressou à média móvel. Por aqui poderíamos estar aqui a perspectivar uma possível entrada nas médias móveis para uma possível continuação, como tem feito anteriormente, regressa à média móvel, período lateral e depois continuou, aqui já não respeitou, aqui sim novamente veio à média móvel, cria um movimento de tendência. Sabemos que na Corteseira Amorim os investidores são investidores mais de médio e longo prazo, poderão não ser de curto prazo, por isso não vamos nos concentrar neste movimento. Eu acredito mesmo no curto prazo não deverá surgir nada de novo. Mesmo que venha aqui a reagir, eu diria que a probabilidade dele corrigir novamente para esta zona ou criar aqui um período mais lateral, a probabilidade será muito superior. Isto, analisando rapidamente ou passando pelo gráfico semanal, verificamos então que na semana anterior tivemos uma forte pressão vendedora neste topo. Verificamos que estamos aqui em baixo, iniciar, estamos afastados das médias móveis. Sabemos que houve o rompimento desta zona dos 11,71€, uma zona que anteriormente tem servido a resistência, e vamos ver se confirma esta zona e depois inicia o movimento para atingir o seu máximo histórico. Se analisarmos o gráfico mensal, também caímos em velas de rejeição. Tivemos 2 meses em que tivemos aqui velas sem grande apetite de compradores. Sabemos que aqui ainda pode criar um impacto, mas eu para já no curto prazo não acredito que haja aqui grande expressão por parte da Corteseira Amorim. Eu diria mais uma reação, período lateral, e depois deverá lateralizar mais esta semana. Vamos então analisar o quarto título deste vídeo, que será o CTT Correios de Portugal, que tem vindo aqui a lateralizar nas últimas sessões,
desde o meu último comentário, não tem respeitado as médias móveis. Verificamos que houve aqui duas sessões que, apesar de ter sido pressão vendedora, há uma recuperação por parte no fecho da sessão. Verificamos que por RSI estocástico nada a sinalizar, apenas que o estocástico ainda não deu uma confirmação de possível reversão. Temos esta linha de tendência de curto prazo aqui a ser respeitada nos últimos tempos, aproxima-se, rejeita, vi novamente esta zona, novamente, e hoje inicia uma sessão a valorizar. No entanto, verificamos que o volume não tem aparecido, também não apareceu aqui na queda, houve inicialmente mais volume, mas depois, nestas sessões, há aqui uma diminuição. Vamos ver se reage, mas eu diria que a perspectiva não deverá ser muito positiva nas próximas sessões. Se analisarmos e passarmos pelo gráfico semanal, verificamos período lateral, consolidação neste topo. Não acredito que possamos ter aqui uma reversão de tendência, mudar aqui o comportamento. Eventualmente poderemos valorizar nesta semana, eventualmente 2%. Não diria que vá recuperar toda a perda que iniciou na semana passada, a valorizar esta semana 4% ou essencialmente 5%, não acredito. Eu creio que deverá estar aqui um misto. Poderá eventualmente ainda haver aqui uma outra ação a valorizar 1,5%, depois deverá corrigir, possivelmente. Poderá ser um dos cenários. Vamos ver, não quero ser pessimista, mas Deus queira que sim, que eu esteja errado e que venha então desafiar este topo e haver aqui uma forte valorização esta semana e que venha a contrariar esta minha perspectiva. Se vier ao seu anterior topo, estamos a falar de uma possível valorização de 8% nesta semana. Para já, não é esse o cenário que eu acredito, mas tudo no mercado é possível. Se analisarmos aqui o gráfico mensal, verificamos então este período lateral, o mesmo anterior aqui uma vela de rejeição, e vamos ver, afastadas das médias móveis, tivemos aqui um forte movimento ascendente nos meses anteriores. Vamos ver se teremos aqui uma possível tentativa de criar um pânico, regressar novamente a esta zona, sacudir alguns investidores de curto prazo ou de muito curto prazo, e depois ele assim relançará um movimento para abordar os 5,51 €. Esta é a minha perspectiva sobre os 4 títulos. Também, se te relembrares, eu falei sobre a Mota-Engil que convém ser acompanhada, também a Nós SGPS e possivelmente a EDP também poderá criar aqui um impacto num muitíssimo curto prazo. Desejo-te então continuação de bons trades, muita cautela, protege as tuas posições e faz também uma boa análise daquilo que realmente pretendes. O risco-benefício é importante, sabemos também estar a acompanhar a tendência do mercado é fundamental para que possas ter sucesso no curto, médio e longo prazo. Um bem-aja a todos, aproveita também para subscrever. Tchau!